Só que essa dívida era muito maior, R$500 mil. O mandante do crime está preso. A polícia diz que ele mandou matar. Thaís Travensoli, uma ótima tarde para você. Seja bem-vinda ao nosso Balanço Geral. Agora, o tipo de dívida, Thaís, é absolutamente surpreendente. Coisa que nós nunca falamos aqui no nosso Balanço Geral. Explica pra gente. Oi, Riva, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos falando de uma dívida envolvendo pedras preciosas, uma dívida que começou no final do ano passado. A gente tem, então, um ourives de São Paulo, um ourives de Curitiba e um empresário. Então, se passa essas pedras, primeiro do ourives de São Paulo para o ourives de Curitiba, que repassa para esse empresário. Empresário esse que está preso, como nós vimos agora há pouco na reportagem, preso aqui na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, e ele é o mandante do crime, seria o mandante do crime de acordo com as investigações. Durante toda a madrugada, a delegada Tatiana Guzella esteve coletando depoimentos e, portanto, o que é apontado como o rapaz mandante deste crime está preso. A gente vai conversar ao vivo com a doutora que está à frente dessas investigações. Não há dúvidas neste momento, doutora, então, que é uma dívida por conta de pedras preciosas. Boa tarde. Boa tarde. Olha, segundo dá conta as informações constantes no caderno preambular, é que sim, essa dívida originariamente seria de R$480 mil, segundo informações do próprio credor. E quem devia esta conta? Quem devia essa conta é o mandante do crime. O mandante que contratou outros 3 atiradores, acredita-se na intenção primeira de efetuar esses disparos contra, no mínimo, a vítima Igor Kaluf, que era advogado. Igor estava cobrando esta conta a pedido de seu amigo, que era o ourives, que tinha esse crédito, né? Perante aí o empresário que foi preso nessa madrugada na residência de sua mãe, em São José dos Pinhais. O interessante é que essa dívida que, em tese, né, tinha o preso para com o ourives também tinha uma dívida junto ao seu fornecedor de pedrarias, de pedras preciosas, especificamente essas eram esmeraldas, junto aí do fornecedor de São Paulo. Então, o fornecedor de São Paulo, ele devia R$150 mil para o fornecedor de São Paulo, referente a essas pedras, e com valores agregados, ele forneceu outras pedras a mais também para o empresário, para que ele ou as vendesse ou as permutassem em algum imóvel ou em veículo, porque o dinheiro, nem sempre as pessoas têm dinheiro, mas têm imóveis, então seria a moeda de troca, a moeda de pagamento, seria essas pedrarias. Ocorre que essa negociação, esse repasse dessas pedras foi feito no final do ano, mas até a presente data não tinha havido a quitação delas aí pelo preso, né, pelo mandante dessa madrugada. Foi preso essa madrugada. Então ele fez uma história cobertura com o seu amigo advogado Igor, na tentativa de efetuar essa cobrança, de que essa cobrança fosse efetuada perante aí o empresário. Só que, infelizmente, o empresário não recebeu bem essa cobrança, tendo eles discutido um dia antes, bem como trocado palavreados ríspidos, e marcam um encontro para tratar dessa dívida num local público, que seria o interior da loja de conveniência do posto de combustíveis onde ocorreu aí esse crime. E lá o advogado leva junto um conhecido seu, que é a segunda vítima, também morta por diversos disparos de arma de fogo, que essa segunda vítima, o Henrique Neto, ele estaria prestes a trabalhar como motoboy do restaurante do qual o advogado Igor era sócio. Então, no outro dia, inclusive, ele já ia começar suas atividades como motoboy fazendo entregas. Mas isso não chegou nem a acontecer, porque ele morreu, né, nessa data, infelizmente. Ocorre que essa história cobertura feita pelo ourives e pelo próprio Igor, né, o advogado, que não foi descoberta pelo autor, pelo mandante, né, que também é autor, é coautor, porque mandante também é autor do crime,
ele não sabia que ele não estaria armado. Né? Doutora, até para complementar, né, para quem está em casa poder entender, é uma história realmente muito complexa, mas que envolve pedras preciosas e tem chamado muito a atenção. A gente está falando de um duplo homicídio registrado numa região muito movimentada de Curitiba. Vamos chamar mais uma vez essas imagens de câmeras de segurança para todo mundo tentar entender. A gente está falando de um crime que envolve várias pessoas. Então tem esse empresário que já está preso e ele chega acompanhado com outras 3 pessoas. E ainda assim, lá no posto, então a gente tem o Ourives aqui de Curitiba, também esse advogado que está fazendo essa ponte para a cobrança de dívida e tem ainda um amigo que acabou sendo levado junto e também veio a óbito. Doutora, continua aqui com a gente. Riva, se tiver alguma pergunta, a gente já repassa para a doutora Tatiana. Olha, eu quero saber da doutora Tatiana Guzella, aliás, parabenizando mais uma vez pelo trabalho, se o empresário, esse homem que a polícia aponta como o mandante do crime, se ele também está ali na cena, Thaís Travensoli. Porque a gente conta na chegada, pelas imagens da câmera de segurança, pelo menos 5 pessoas que chegam para essa execução. Doutora, a pergunta do Riva é a seguinte: esse empresário, que seria o mandante, ele está na cena do crime? A gente percebe pelas imagens, né, uma movimentação, alguém inclusive até saindo da loja enquanto esses 3 atiradores fazem os disparos. Ele está presente na cena do crime? Sim, sim, Riva. Ele chega na cena criminosa junto do Ourives e junto do Homem de Caveira. Os 3 chegam num veículo branco que é de propriedade desse próprio empresário preso. Eles chegam juntos. Todavia, ele no seu carro, uma quadra antes, esse mesmo veículo que ele chega com esses 2 que eu citei, ele para e saem do carro esses outros 2 atiradores que estão também na loja de conveniência, que chegam os 2 juntos em seguida, quando os 3 entram, em seguida chegam esses outros 2. Então, eles chegaram em 5, sendo um deles o Ourives, que até tenta proteger o Igor quando um dos atiradores, de camiseta de caveira, tira a arma. Nesse momento, o Ourives se coloca na frente do Igor, da vítima Igor, e diz: olha, nós não precisamos levar a isso, vamos se acalmar, tenta acalmar os ânimos. Em seguida, o atirador guarda a arma. Nesse ínterim, é interessante que o mandante sai do balcão, sai da cena exatamente ali no fervo e dá um comando com os outros 2 atiradores armados, portanto, que estão no interior da loja de conveniência. Doutora, para a senhora está claro que esse empresário arquitetou tudo, foi lá realmente para matar, e o Ourives de Curitiba, tá? Me parece, pelo que a senhora tem relatado aqui, não estaria de acordo com isso tudo, com realmente levar homens armados? Ou, de repente, eles estariam juntos? O que a gente pode concluir agora? Então, essa foi uma pergunta inicial que a gente se fez muito, porque aparentemente os 5 são autores, você estava junto, você sabia, só que as provas objetivas de mensagens de celulares, portação de conversa, não só depoimento, como também o próprio interrogatório do preso, confirma que quem contratou os 3 atiradores foi o empresário, e que o Ourives não sabia que eles não sabiam que iriam em 3 e não sabia que eles iriam armados. Tanto assim que não acreditava que seu amigo pessoal, desde anos antes, poderia morrer na ação. Ele jamais teria colocado o amigo em perigo. Se soubesse, teria avisado. Tanto assim que nem Igor nem Henrique estavam armados. E só para complementar a informação da doutora, antes de voltar aí no estúdio com você, Riva, antes dessa reunião que aconteceu, suposta reunião que aconteceu no posto de combustíveis aqui na região central, já existiu uma tentativa de uma primeira reunião no bairro Santa Felicidade, que acabou não acontecendo. Se tiver mais uma pergunta aí do estúdio, Riva, a doutora já está ouvindo aqui com o ponto. Pode fazer. Olha, eu quero saber, doutora, se a senhora puder nos ajudar, o que foi dito nesse depoimento e por que dívida em pedras preciosas? Qual era esse esquema que fazia com que esses homens negociassem em pedras preciosas e o que foi dito nesse depoimento, doutora? Em pedras preciosas e o que foi dito nesse depoimento, doutora? Olha, o depoimento com relação ao próprio Ourives, ele disse que, primeiro, ele recebe essas pedras de forma lapidada
de um fornecedor, e isso é comum no meio, né? Primeira coisa, não há nada de incomum no meio. E nem sempre as pessoas podem pagar em dinheiro lotes de pedra ou mesmo joias prontas já. Então, muitas vezes é feito X joias em troca de um carro, X joias em troca de um terreno, uma sala comercial. Isso, segundo informou o Ourives e também outras informações que nós tivemos para ver se isso era uma prática comum, disse que sim, que isso era uma prática comum, ainda mais agora, que nem sempre as pessoas têm dinheiro vivo. E o Ourives estava precisando de se desfazer daquelas pedras para movimentar o seu negócio. E depois, sim, o que ele iria fazer com algum objeto trocado, ele poderia vender, poderia utilizar-se, né? Enfim. Então, ele forneceu essas pedras a pedido do empresário, que recente teria fechado seu posto de combustível, que ficava na Rua 13 de Maio, em Curitiba, aqui no centro, que tinha esse nome inclusive, e teria fechado e teria adentrado no ramo de pedras preciosas e joias, né? Então, ele forneceu na boa-fé, achando aí, sem papel nenhum, achando que ele iria intermediar um bom negócio e, se não intermediasse, iria devolver as pedras ou iria pagar em dinheiro o seu valor respectivo. Só que isso não aconteceu, passou os meses e não aconteceu. Em compensação, esse Ourives de Curitiba, que é um pequeno empresário, ele ficou devendo essas pedras, claro, num valor menor, porque ele colocou também suas pedras, não só essa que ele havia recebido do seu fornecedor fidedigno de São Paulo, como também colocou outras de sua propriedade, seu capital, seu investimento pessoal de vida, ele colocou para tentar aí uma boa negociação. Doutora, neste momento, este Ourives não é responsabilizado por nada. As investigações são preliminares. Veja, elas começaram há menos de 24 horas. Nesse primeiro momento, nós temos a informação que essa versão que eu estou passando já está corroborada em diversas provas objetivas. Provas objetivas não dependem do testemunho de pessoas, são provas materiais e irrefutáveis. Então, nós estamos falando aí de provas objetivas concretas que corroboram com os depoimentos das pessoas que falaram no inquérito. Doutora, essas imagens de câmeras de segurança mostram ali muito bem parte dessa ação, inclusive dá para ver o rosto, esse rapaz que está de barba também, no momento em que ele saca a arma. Então a gente tem o mandante que está preso, que seria o mandante que foi preso durante a noite, já prestou depoimento. Com relação a esses outros envolvidos, queria que a senhora explicasse para a gente, são pelo menos quantos procurados? Esses outros 3 atiradores, nós buscamos primeiro a ajuda da comunidade através do 0800 643 1121 para efetivação de denúncias da sociedade. A sociedade pode e deve contribuir para a prisão dos elementos que estão soltos e podem novamente vitimar mais pessoas da própria sociedade. E segundo, eu digo o seguinte, esses 3 autores do homicídio, que são os atiradores, devem se apresentar ainda hoje nesta divisão policial, porque se não se apresentarem, nós já temos identificação de alguns e pistas muito relevantes. Até o final do dia, eles estarão cabalmente identificados e eu vou pedir a prisão de vocês. Então, hoje vocês devem se apresentar na DHPP, enquanto ainda não tem mandado de prisão expedido pela Justiça. Doutora, eu queria que a senhora explicasse exatamente isso, né? A polícia está fazendo um trabalho, então, de buscas e esses depoimentos que foram coletados de madrugada. A gente está falando de testemunhas, a importância deles neste momento, no calor da coisa, né? Já que aconteceu tão recente. Sim, nós passamos a madrugada ouvindo testemunhas e confrontando as palavras destas testemunhas com as demais provas do caderno preambular. Tá certo, doutora. Muito obrigada, viu, Riva? A doutora Tatiana Guzella aqui na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Se tiver mais alguma pergunta também, a gente já repassa para ela aqui. Então, reforçando, o rapaz que foi preso, está aqui na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, é apontado como o mandante, o empresário. E sim, tudo isso que aconteceu neste posto, por volta de 5 horas da tarde, se refere a uma dívida grande de pelo menos R$500 mil. A gente está falando de pedras
preciosas. Eu volto com você, Riva. Agradecendo a doutora Tatiana Guzella, que passou a madrugada aí em cima desse caso e prontamente nos atendeu para trazer todos esses esclarecimentos. Sabemos que eram 5 pessoas, uma a princípio não tem nada a ver, uma está presa como mandante e outros 3. Neste momento ainda não são procurados pela polícia. Mas a partir do momento que tiver um mandado de prisão aberto, vão ser procurados e a polícia já sabe quem eles são. Se entreguem, senão a viola vai cantar pro lado de vocês. Obrigado, Taizinha, por trazer a informação pra gente. Pedra preciosa. Por quê? Porque elas não perdem valor, porque ninguém declara e fica fácil de lavar dinheiro assim. Pedra preciosa só aumenta, que estão cada vez mais escassas. Só por isso, aí fica bem mais fácil o jogo pra turma, né? Que quer ganhar dinheiro de uma forma mais fácil.